Porque eu repito, enquanto não chega aquilo que eu quero, Deus está trabalhando em outras áreas da minha vida, e da minha boca Satanás não vai ouvir murmuração. Eu vou cantar, e não vou atrás do cântico dos outros não. Entre as nações estão cantando, mas eu também tenho o meu cântico. Abra sua Bíblia comigo no Salmos de número 126. Salmos de número 126. Deus abençoe, glória a Deus. Versículo de número 1, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus. Pai, aqui está a tua palavra, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quer falar aos nossos corações. E eu te peço, continua falando ao teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você diz, você pode assentar. Irmãos, o Salmo de número 126 está na composição dos cânticos dos degraus. Cânticos dos degraus eram aqueles cânticos que quando os viajantes estavam saindo das suas casas, era a viagem que se fazia para chegar ao templo em Jerusalém e adorar a Deus. No meio do caminho eles glorificavam. Por quê, pastor? Porque nós estamos falando de um povo que passou aproximadamente 70 anos no cativeiro. Um povo que estava em terras estranhas, um povo que não cantava, um povo que não adorava. E agora eles estão tendo a oportunidade de chegar a Jerusalém e adorar a Deus. O que eu acho interessante é que o cântico dos degraus, no Salmo de número 126, não é uma hipótese, é uma afirmação. É uma afirmação tão grande de lembrar o quanto nosso Deus é grande. Você crê que Deus é grande? Você crê que Deus é grande? O Salmo 126 é aquele salmo que não nos faz esquecer da grandeza do nosso Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é capaz de reverter qualquer situação na nossa vida. Eu vou repetir, Deus é capaz de reverter qualquer situação na nossa vida. E quando Deus faz isso, eles começam a cantar em gratidão ao Senhor. Por quê? Porque a gratidão abre portas. Nós precisamos entender, irmão, nós precisamos entender isso. É por isso que o salmista disse no Salmo 34: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor continuamente estará nos meus lábios. Quando Davi expressa essa verdade, ele está passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas o que ele está dizendo é: Senhor, não me deixe esquecer que eu preciso ser grato. Porque embora eu não esteja vivendo aquilo que eu quero viver, ou aquela circunstância que eu preciso viver, eu sei que o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me sustentado. Então, embora aquilo que eu preciso, ou que eu acho que eu preciso, não aconteceu, todos os dias Deus faz um milagre. Que milagre é esse? O dom da vida para te fazer ficar de pé e estar aqui para levantar as suas mãos e glorificar o Deus que pode, ao Deus que faz, ao Deus que age, ao Deus que trabalha, ao Deus que opera. Quem pode adorar esse Deus nessa noite pela sua grandeza e os seus feitos? Embora não tenha chegado aquilo que eu preciso ou que aquilo que eu quero, mas Deus está me sustentando. Foi a mão dele que esteve comigo nessa noite e disse: mais um dia eu vou te fazer acordar, porque as minhas promessas estão de pé na tua vida. Cento e 103 de Salmo, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sabe por quê? Porque o adorador, o que bendiz, no lugar de reclamar, ele tem benefício para contar. Você encontra ele: e aí, irmão, já resolveu essa situação? Resolveu? Não, mas Deus é bom. E aí Deus fez: Deus é fiel. Fez ainda não, mas eu continuo acreditando, porque ele sabe que cada momento da sua vida é um favor de Deus.
Deus está agindo. Eu vim dizer para você aqui nessa noite que Deus está agindo. Eu não estou falando de um Deus que está parado com a mão no queixo, dizendo o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer. Não, quando Isaías viu ele, aqui na terra estava em crise, mas ele olhou para o céu e disse: ele está assentado num alto, num sublime trono. Isso é, nada faz Deus sair da posição que Deus tem. Nada inquieta Deus, faz Deus colocar a mão no queixo, ou faz Deus colocar a mão na boca e roer as unhas. Por quê? Porque Ele governa, Ele tem um controle, Ele faz, Ele age, Ele está no controle da minha e da tua vida. O Salmo 126 é um dos salmos que precisa ser lembrado, irmão. Precisa ser celebrado, porque ele diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito. Por que foi grande? Deus poderia ter pego um profeta para livrar o povo. Mas sabe como foi que Deus deu livramento para o povo? Através de um ímpio. Sabe como foi que Deus tirou o povo do cativeiro? Através de alguém que alguém dizia assim: esse, misericórdia, mais um que está entrando e mais tempo que o povo passa no cativeiro. Deus disse: você acredita que foi esse que eu escolhi para livrar o meu povo do cativeiro? Porque eu ainda faço aquilo que não é ser. Eu ainda uso os improváveis e as improbabilidades humanas para que saibam que a glória, a minha glória, eu não darei a circunstância e nem a homens. Quando as pessoas olharem, não vão dizer foi Ciro que libertou o povo. Quando as pessoas olharem, vão dizer foi Deus que tirou o povo do cativeiro. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe por que você está nesse processo? Sabe por que você está vivendo isso? Você está olhando e dizendo não tem saída? É porque Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. A glória vai ser dele, a honra vai ser dele, o louvor vai ser dele. Se você tem uma mão para celebrar a Deus, celebre e adore ao seu nome nessa noite. Deus usa um ímpio para assinar um decreto e liberar os judeus para voltarem a Jerusalém. Quem imaginou que isso ia acontecer? Esses dias eu vi uma frase que não é minha e anotei e gostei muito e vou citar a igreja. Deus é especialista em nos enviar presentes em embrulhos estranhos. Eu vou repetir. Deus é especialista em nos enviar presentes em embrulhos estranhos. Deus é especialista em nos fazer andar por caminhos tortuosos, mas chegar a um destino lindo e maravilhoso. Você não sabe a forma que Deus trabalha. Você não imagina como Deus faz as coisas. Quem diria que Ciro assinaria e liberaria o povo? Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente adora. Ele é especialista em fazer aquilo que a mente humana não comporta. Por isso, irmão, não queira explicação para tudo na sua vida. Será que você entende isso? A gente tem dificuldade porque tudo que a gente vive, eu queria uma explicação para isso. Deixa eu falar uma coisa para você. O quebra-cabeça de Deus não encaixa agora não. Mas quando você for caminhando no meio desse processo e não desistir da tua caminhada com Ele, você vai entender cada peça no seu determinado lugar. Por quê? Porque ainda que você não esteja entendendo hoje, continue caminhando. Às vezes a gente tem dificuldade de não entender e paralisar. Porque eu não estou entendendo, porque eu não estou conseguindo ver o que está na minha frente. Só caminha. Porque o Deus que está vendo por você, Ele sabe o que é que está fazendo. Ele tem um controle de todas as coisas na sua mão, e todas as coisas já estão nuas e patentes aos teus olhos. Aí o salmista começa o salmo dizendo: quando o Senhor, diga depois de mim, quando o Senhor, fale mais forte, quando o Senhor. Como é o nome disso, pastor? Circunstância de tempo. Quando você quer saber uma data, a primeira coisa que você pergunta, quando você quer saber um feito, a primeira coisa que você pergunta, quando foi isso? Quando é uma circunstância de tempo. Mas sabe o que eu acho interessante? É porque o quando de Deus sempre chega. É porque a hora de Deus sempre acontece. Se eu falar uma coisa para você aqui nessa noite, seu coração precisa descansar, porque Deus sabe quando. Seu coração precisa estar em linha com a vontade de Deus, porque o Deus que sabe quando te conduz nessa situação, nesse processo, nesse deserto. E uma coisa é certa, vai acontecer. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha para o tempo, é o tempo que trabalha para Deus.
Então o quando de Deus acontece. Quando o Senhor significa aconteceu. Significa Ele está no controle. Ele faz chover como Ele traz o sol. Ele tem a chave que abre, mas tem a chave que fecha. Não é questão de poder, é questão de tempo que obedece àquilo que Ele faz. Existe um tempo determinado porque Ele tem um controle de todas as coisas. E o interessante é, quando acontece, eles escrevem quando o Senhor. Mas antes de acontecer, ninguém expressa essa verdade do quando. Por quê, pastor? Porque eles não sabem. A gente não tem o domínio de quando as coisas vão acontecer, mas uma certeza nós temos que ter. Vai acontecer. Porque embora Deus não diga quando, mas Ele sabe o melhor tempo de executar o projeto dele na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, mas o quando de Deus se manifesta. Porque os 70 anos passaram, mas chegou o dia que Deus resolveu quebrar as algemas, libertar o povo, trazer o povo que estava preso para adorar e bendizer o seu nome. Embora o futuro seja invisível, eu preciso crer num Deus que sabe quando. Embora eu não saiba o que vai acontecer nem daqui a pouco, e isso é maravilhoso porque eu dependo de Deus, não de mim mesmo, não confio em mim mesmo, nem na minha autossuficiência. Eu confio num Deus que sabe o quando, e o tempo dele é perfeito. É perfeito. É perfeito. Quando é, pastor? O dia, a hora, os segundos, os minutos, a semana, o mês, os milésimos, eu não sei, mas eu sei que quando ele decidir, vai acontecer. Quando ele determinar, vai acontecer. Isso significa, Deus já tem um plano. Deus já tem uma estratégia. Deus já sabe como fazer aquilo que você nem sabe como começar. Isso não é o acaso. Esse quando de Deus aqui significa chegou o tempo. Porque eu preciso entender uma coisa, irmão. Todo deserto tem dia para começar e dia para terminar. Eu vou repetir, todo deserto tem dia para começar e dia para terminar. Ou seja, se forem 10 dias, não serão 9, mas também não serão 11. No 10º dia chega. Não vai chegar adiantado, mas também não vai chegar atrasado. Porque o Deus que trabalha no tempo está trabalhando para que o nome dele seja glorificado. Aí eles dizem assim, quando o Senhor, o tempo de Deus aconteceu, restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem? Fala comigo, nós ficamos como quem? Fala mais forte, ficamos como quem? Interessante que eles escrevem um salmo descrevendo o cativeiro. E o salmo que eles escrevem, eles dizem assim, assentávamos, chorávamos, parecia um pesadelo. Você acredita que quando nós assentávamos e chorávamos, até as harpas nós penduramos no salgueiro? Nem cantávamos, nem glorificávamos, não tínhamos mais esperança de nada. Eles descreveram a luta deles. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é descrever aquilo que a gente está passando. Só que sabe o que eu acho interessante? É que os mesmos que descreveram o pesadelo tiveram que falar o sonho. Por quê, pastor? Eles escreveram, parecia um pesadelo, mas quando Deus fez, parecia um sonho. Porque tem coisa, irmão, que Deus vai fazer que a gente vai ficar como quem não acredita. Não, eu vou liberar de novo essa palavra, você não entendeu. Vai parecer um sonho, mas será realidade. Porque aquilo que você acha que era um pesadelo, Deus é capaz de transformar num sonho. O único que tem poder de transformar maldição em bênção, Ele caminha conosco. No salmo do cativeiro penduraram as harpas, colocaram no salgueiro, mas quando o novo tempo chegou, eles disseram, a nossa boca se encheu de riso. Significa, eu não orava mais, mas agora eu volto a orar. Eu não cantava mais, mas agora eu volto a cantar. Eu desembanho as minhas armas
espirituais. Eu tiro da bainha e começo a fazer. Irmão, eu declaro um tempo na nossa vida onde as nossas armas espirituais não ficarão paradas, mas louvor, oração, palavra não será para nós uma opção, mas sim um dever de fazer, porque o Senhor está transformando o nosso tempo. O Senhor está transformando a nossa história. Aí sabe o que eu acho interessante, pastor David? É que ele diz assim no versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso. Mas eles dizem uma coisa que é semelhante. O que, pastor? A boca encheu de riso, mas também a nossa língua se encheu de júbilo. Eu preciso dizer uma coisa para você: o riso é físico, mas o júbilo é espiritual. Você sabe o que é que acontece? Quando eles estão no cativeiro, eles esquecem de adorar, eles esquecem de cantar. Só que quando eles vão para o novo tempo, eles estão dizendo: eu estou indo para uma nova estação, mas eu não estou com as roupas antigas. Eu já me vesti de roupas novas para esse novo tempo. Isso significa, eu não sou, Deus está me tirando do tempo antigo, mas eu estou me vestindo de uma roupa nova também. Porque não adianta odres novos com vinhos velhos, isso não combina. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles dizem: a nossa boca está assim, cheia de alegria, se encheu de riso. Deus atendeu o meu físico, mas eu não vou permitir que essa bênção que Deus me deu tire a minha comunhão e a minha espiritualidade com Ele. Isso significa, eu adorei na prova, mas também vou adorar na escassez. Eu quero dizer na bonança, eu quero dizer para você que a bonança não vai tirar a nossa adoração. Porque tem gente que diz assim: não, Deus não pode abençoar fulano, que se Deus abençoar fulano, ele vai se desviar, vai sair. Isso não serve para nós. Porque é Deus nos abençoando e a nossa alma se enchendo de júbilo. Júbilo é um cântico espiritual. Isso significa bênção nenhuma tira a presença de Deus da nossa vida. Porque Deus está preparando um tempo de vitória para a sua vida, mas Ele está preparando você para cantar nesse tempo de vitória também. Alguém já disse assim: olha, os crentes só sabem dar glória a Deus na prova. Não. Está eu e você aqui para provar que quando Deus nos abençoar, a nossa alma também se encherá de cântico. A nossa casa, aquela casa nova que Deus vai dar, aquele lugar novo que Deus vai dar, vai ter um cantinho, um quartinho do profeta, um quartinho de oração. Porque você prioriza as coisas da terra, você vive as coisas da terra, mas você prioriza as coisas do céu. É possível ser abençoado, ter dinheiro, ter causas resolvidas e ter comunhão com Deus. Não, que Deus não pode me abençoar, que se Ele me abençoar eu tenho que ficar na prova, que está repreendido. Eu quero é bênção, irmão. E eu vou mostrar para Deus que quando Ele me abençoar, é Ele me abençoando e eu mais fiel do que era quando era na prova. Ele está dizendo: a bênção não tirou a minha comunhão. Você pode receber uma herança, como pode ter uma moeda na sua conta. Eu continuo adorando. Eu continuo adorando. Irmão, um povo que saiu da prova, mas na bênção está glorificando. Na bênção está cantando para Deus cânticos espirituais. Porque eles estão dizendo: Deus está me proporcionando coisas e eu não vou largar a minha fidelidade a Deus por nada. Agora, dizer que isso não é a realidade é sim. Porque nós sabemos que existem pessoas que basta Deus abençoar, ou basta acontecer alguma coisa, que não tem a mesma intensidade de quando está vivendo um momento difícil. Só que eu profetizo nessa noite que esse não sou eu e esse não é você. O que eu estou liberando é: Deus pode nos abençoar e seremos mais fiéis a Ele. Deus pode nos abençoar e teremos mais prazer de devolver a Ele. Porque devolver 10 reais é fácil, irmão. Mas devolver 10 mil, você devolve 10, Senhor, te agradeço, está aqui na tua presença. Quando você recebe 100, 1000, aí você olha assim e diz: vou devolver 10 mil. Só que Deus está mostrando um povo
que está dizendo: pode me abençoar, porque é o Senhor me abençoando e eu fazendo meu culto de ação de graça. É o Senhor me abençoando. E quando eu era lá do mundo, eu estragava dinheiro para Satanás, mas agora eu tenho o prazer de ser liberal na tua obra, de ser liberal na tua casa. Irmão, seja um crente liberal. A igreja precisa aprender a ser liberal. Você vai comprar um negócio de um irmão, aí tem lá R$3 de troco. Pronto, irmão, fica aqui, viu? Abençoa o irmão, vaso. O que é que R$3 vai mudar a tua vida? R$5 vai mudar a tua vida. Um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos chegou na multidão e disse: ó, enquanto vocês estão discutindo aí que não tem pão, eu tenho pão. O que ele está dizendo é: eu não tenho vergonha da minha oferta, porque eu estou entregando tudo que eu tenho. E muitas vezes quem tem não faz. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que é um perigo você não fazer o que Deus manda e fazer quando Deus não manda? E tem gente, irmão, que para fazer aquilo que Deus determinou tem que olhar a aparência. Deixa eu ver, se ele vier com a camisa rasgada é porque é para eu dar a oferta. Oh, meu filho. Oh, meu filho. Uma vez eu estava numa igreja, muitos anos atrás, euzinho. Passou um irmão por mim com o pé, eu estava de joelho orando. Passou um irmão por mim de perfume francês. Eu estava de joelho, estava olhando para o chão, o sapato dele brilhando, irmão, mais do que eu. Quando ele passou com aquele paletó e uma pasta na mão, eu tinha acabado de receber. Você lembra que quando lançou aquela nota de R$20 do Mico Leão Dourado? Eu tinha acabado de receber do meu pai. Sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Dê para ele. Eu falei: eu disse: ele deve estar vestido bem de frente, mas as costas todas rasgadas, o blazer dele. Quando eu olhei, o homem era o homem mais bonito do auditório. Eu falei: dou nada. Mas não era pelo dinheiro, é porque eu estava constrangido pela aparência dele. Deus sabia, não era pelo dinheiro. Quer dizer, também era. Era não, tô brincando. Aí o irmão chegou, ficou lá na frente, era a convenção geral das Assembleias de Deus. Aí a irmã, só que era no círculo de oração, a irmã estava dando uma palavra, ela disse assim: irmã fulana de tal vai fazer a oração. Vem cá, irmã fulana. A irmã fulana veio, pegou o microfone, aí olhou para o homem, o mesmo homem que Deus tinha falado comigo: olha, Deus vai lhe abençoar, viu? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. E o homem começou chorando. E você, irmão Vinícius, que está aí no meio da igreja, vem aqui dar um abraço nele e colocar na mão dele o que Deus mandou você colocar. Foi eu pegando os 20 e colocando assim no bolso dele, ele nem vê direito quanto é que tinha. Aí ele abriu, tirou de dentro, fez assim, baixou a cabeça e começou. Ele não chorou copiosamente não, mas se emocionou. Ele falou: varão, eu sou pregador itinerante da palavra de Deus. E eu vim aqui pela fé. Hoje de manhã eu queria ter tomado um café na pousada onde eu estou, porque não proporciona café. E sabe o que foi que Deus acabou de fazer? Deus mandou o dinheiro do café e do almoço. Isso há 8 anos atrás dava, né, irmão? R$20 dava. Porque você às vezes vê pela aparência. Conheço um irmão que ele tinha um carro importado. Ele disse assim: irmão, eu passei 1 vez, 2 vezes na semana. Cheguei sexta-feira, não tinha cartão de crédito, comprei meu carro à vista, empresário. Entrei na porta do prédio, do lado do meu prédio tinha uma padaria. Sabe o que era que eu desejava? Comer um pão francês, mas eu não tinha dinheiro. Porque roupa não fala, aparência engana. Só que sabe o que eu acho lindo? Deus conhece as nossas necessidades. Tem crente aqui que está tão bem vestido, mas Deus sabe o socorro que tu está precisando hoje.
E sabe o que eu posso te dizer? Enquanto alguém te julga pela tua aparência, fica tranquilo que Deus sabe aquilo que você precisa. Pastor, se eu contar a minha situação, as pessoas não vão nem acreditar. E não vão acreditar mesmo não. E nem é para acreditar. Mas o Deus que supre todas as coisas está aqui nessa noite dizendo para você: eu conheço a tua necessidade. Por isso seja liberal e faça aquilo que Deus manda. Sem olhar roupa, sem olhar isso, sem olhar aquilo. Eles estão dizendo: eu estou cantando de alegria, mas eu também estou jubilando, cantando ao Senhor. Aí ele olha e diz assim: olha, nas nações estão dizendo assim: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí eles escrevem o salmo dizendo assim: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas já estavam dizendo, mas quem precisava testificar era eles, porque eram eles que estavam vivendo. Deixa eu falar uma coisa para você: não terceirize aquilo que é você que precisa testificar. Pastor, mas ninguém ora por mim. Mas quem precisa orar por você é você. Porque ninguém crê tão forte no milagre que você precisa quanto você mesmo. Mas ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Mas você não está com vida para fazer, então faça você. Se levante como um homem. Não está escrito que alguém chegou em Ana: Ana, vem cá, eu sei que tu está quebrada, arrebentada. Não. Foi naquele dia que ela estava quebrada, arrebentada, caída, que a Bíblia dizia: ela se levantou. É por isso que Isaías 60 diz: levanta e resplandece. Porque para crente caído, gente caída, gente que tem dificuldade de se levantar, não brilha a glória de Deus. Mas quando ele diz assim: levanta e resplandece, porque vem a tua luz e tem glória para nascer sobre você. Quando você mudar essa postura de olhar para baixo, de comiseração, de olhar para você como se sua situação fosse a pior do mundo, não, meu filho, levante e comece a cantar. Levante com postura de quem Deus já deu vitória. Levanta com postura de quem Deus já mudou a sorte. Levanta com postura de quem Deus já fez coisas grandes na sua vida e vai continuar fazendo. Porque eu repito, enquanto não chega aquilo que eu quero, Deus está trabalhando em outras áreas da minha vida, e da minha boca Satanás não vai ouvir murmuração. Eu vou cantar, e não vou atrás do cântico dos outros não. Entre as nações estão cantando, mas eu também tenho o meu cântico. Eu também tenho a minha adoração. Eu também louvo a Deus. Eu não pego carona naquilo que estão profetizando, não. Eu tenho uma profecia para liberar. Eu tenho a minha própria história com Deus. É crente com identidade. Não é crente que canta o que está na boca dos outros, não. Ele mesmo faz a canção. Andarabadaiachai. Eita, que eu estou sentindo graça de Jeová aqui. Tem gente que se contenta porque o irmão é cheio, profetizou e deu uma... E tu, quando é que vai escrever a tua própria história com Deus? Eu sou cheio também. E na minha casa Satanás não vai fazer o que quer, porque dentro do meu vale eu sou o profeta. É ruim, irmão, tá esperando. Vou esperar a irmã fulana liberar uma palavra sobre a minha vida. Eu libero. E não é porque eu sou pastor, não. É porque ele disse: eu vos dei a autoridade. Toma posse quem quer, já foi dado. Toma posse quem quer, já foi dado, já foi liberado. Quando ele nos chamou, ele nos comissionou, ele nos deu autoridade. Então, não, Deus, tem coisa que você está perguntando que Deus já deu. Não é que você vai me dar autoridade, não, já deu. Já deu para quando você chegar em casa dizer: Jesus, passa o sangue aqui na minha porta, Jesus. Para quando alguém aqui chegar que não tiver a tua presença, ficar lá do lado de fora alguma coisa, porque na minha casa é lugar de paz, de alegria. Irmão, começa a guerrear no reino do Espírito e não coloca para os outros, não terceiriza aquilo que você tem que fazer. É muito bom quando Deus levanta pessoas para clamar por nós. Mas geralmente quando Deus nos coloca dentro de um vale, Ele olha para nós e diz assim: e aí, Ezequiel? Pode reviver esses ossos? Tu é capaz de profetizar só vendo ossos
sequíssimos. Porque profetizar o óbvio é para profeta, irmão. Mas profetizar o que os olhos não estão vendo é para mim e para você. Entre as nações estão dizendo, mas eu crio o meu próprio cântico. Aí ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Mas peraí. Ele estava voltando cantando, mas estava pedindo para Deus restaurar a sorte. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A vida do crente é assim. Porque plenitude é só na eternidade. Às vezes aquilo que você tanto quer, Deus resolve amanhã. Mas no outro dia bate um problema na tua porta para dizer: você ainda está na terra, filho. Ei, quando Elias chegou na casa da viúva, ele multiplicou o azeite que estava faltando. Mas isso não foi tudo não, porque ainda veio prova na vida da mulher. Quando Eliseu chegou na casa da sunamita, ela não tinha um filho, o que ela mais queria? Um filho. O que é que ela mais queria? Um filho. Deus faz aquilo que ela mais queria. Deus dá o filho. Mas quando o filho é moço, quando o filho é jovem, menino, ele morre no colo da mãe. Por quê? Deus disse para Josué: passa esse Jordão. Mas Jordão só tem um, irmão. Geograficamente falando, Jordão só tem um. Então Deus deveria dizer: passa o Jordão. Mas por que Jesus disse, por que Deus disse para Josué: passa esse? Porque ele disse: você vai passar esse. Só que quando chegar lá na frente vai ter outro que não é esse. É para você entender que não há plenitude de tudo. Depois que Deus dá vitória, ainda tem outras causas para nós lutarmos e pelejarmos. E aí, pastor? E aí que eu continuo na mesma dependência. Porque a boca que disse: eu me alegro pelas grandes coisas, é a mesma boca que clama: restaura, Senhor. Você sabe que o Negueb é uma região desértica. O Negueb é uma terra seca e árida. O Negueb é marcado pela sua secura. A única coisa que acontece de extraordinário no Negueb é quando chove. Quem passa pela terra do Negueb, quando chove, diz: onde é que eu estou, hein? Não é o mesmo lugar, não. Porque aquelas águas são capazes de mudar a estação. Quando os profetas estão clamando, dizendo: restaura a sorte, ele está dizendo: o Senhor é capaz de mudar situações e ficar a ponto de ficar irreconhecíveis, as coisas irreconhecíveis, as coisas que já existem e que não tem beleza nem formosura. Deus é capaz de transformar em muita beleza. Sabe o que eu posso te dizer aqui nessa noite? Haverá mudança de Deus sobre a tua vida. Mas eles já tinham se mudado, pastor, do cativeiro para cá. Mas Deus sabia que havia necessidades ainda. Quem nos vê comendo, alimentando, como eu falei, o milagre já chegou porque a gente comeu, já alimentou. Mas isso é uma necessidade que Deus atendeu. E as outras necessidades? Só que sabe o que eu acho interessante? Ele está dizendo: Senhor, visita as outras necessidades. Senhor, essa área aqui está seca. Mas se o Senhor mandar a chuva... Isso é depender de um Deus que faz. Isso é saber que quem manda a chuva é Deus, quem opera é Deus, quem trabalha é Deus, quem realiza é Deus. Todas as coisas é por meio dele. Aí o verso 5 diz assim: os que semeiam com, porque lágrimas nunca pode ser uma lamúria, precisa ser uma semente. Sabe o que é que você precisa entender? Lágrima de crente não cai no chão. Mas para que não caia no chão, eu não posso chorar diante da situação. Eu tenho que converter as minhas lágrimas em oração. Irmão, não acredito que você consegue chorar diante da situação e desperdiçar sua lágrima. Está chorando por quê, irmão? Não, estou chorando porque eu estou triste. Meu filho, tu vai triste, pega esse choro que está... É porque está aqui na garganta. Pronto, coisa boa. Que a tua oração hoje vai ser regada. Mas não chora diante da situação e não desperdiça a tua lágrima diante da situação, não. Licença aqui, viu, gente? Jesus,
Jesus, amado da minha alma. Jesus, eu estava com vontade, tanta vontade de chorar, mas eu quero chorar na tua presença, Jesus. Jesus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, mas eu converto em uma história para ti, dentro de outra história, eu não choro para a situação, eu derramo, eu semeio, porque essas lágrimas são sementes, e sementes são transformadas em árvores, e árvores dão fruto. Então Deus está dizendo, essa lágrima na tua vida, ela pode ser uma semente para o que você vai receber amanhã. Só que você não chora diante do problema, você chora diante de um Deus que faz. Isso é, eu converto a minha preocupação na presença dEle. Você já experimentou, irmão? Não desperdiçar as suas lágrimas para a situação, mas ter um bocado de lágrima para chorar na presença dEle. Você orar e durante a oração aquelas lágrimas fluírem. E às vezes, você acredita que quando você está espremido na prova, aquela lágrima vem. Oh, Jesus, me perdoa pela minha incredulidade e falta de fé. O Senhor é tão maravilhoso. Aí você começa a contar aquela história para Jesus no meio daquelas lágrimas. Posso falar uma coisa para você? Se ofende não com o que eu vou dizer, mas é porque a gente ora pouco, irmão. A gente fala muito, mas ora pouco. O que ele está dizendo é, as suas lágrimas serão uma semente para que você mesmo colha. Se você as utilizar da maneira correta, se você as utilizar da maneira correta. Porque quem semeia com lágrima, com júbilo, vai colher. Quem sai andando e chorando, porque as lágrimas nunca serão desculpa para parar o propósito. Não, pastor, eu cheguei aqui arrebentada, eu não sei como é que eu vou me levantar e conseguir. Vai, porque lágrima não é justificativa para parar o propósito. Dores não são justificativa para voltar atrás. Eu estou pregando para você de um Deus que não nos isenta da dor, mas apesar da dor, nos faz semear lágrimas diante dEle, porque no tempo certo, nós vivemos a parte A, de que andar e chorar, mas porque a parte B vai chegar, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que eu acho lindo, irmão, a matemática de Deus não tem complicação. A química e a física de Deus tem que ter o resultado final. Não fica assim sem resolver a questão, não. Semeou a lágrima, vai voltar para com seus molhos e feixes. Isso é uma certeza de que Deus está no controle, nos vendo. E Ele diz, quem sai andando e chorando, porque o choro não vai te paralisar em nenhuma área da sua vida. Eu estou falando para você que está vivendo um momento de dores e de ciclos na sua vida que passam. Mas usa Deus a minha boca para dizer para você, não vai te parar. Isso precisa ser um impulsionamento para o que eu tenho na tua vida. Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eles viveram. E quando se vive, se fala com propriedade. Mas pergunta para eles se na hora do processo eles queriam ter passado. Porque tem coisa na nossa vida que se perguntasse para a gente, você quer passar? Não. Mas também você não ia ter o seu testemunho para contar. Sabe por que Deus te faz passar e permite com que você passe? Para que você escreva o seu próprio testemunho. Chorei, doeu,
mas eu cresci. Chorei, mas eu venci. E nisso eu glorifico a Deus, porque é Ele que faz. Nisso eu glorifico a Deus, porque é Ele que opera o querer e o efetuar. Sabe o que é que eu preciso te dizer e encerro aqui nessa noite? Glória a Deus, vocês, instrumental. É que quando nós decidimos na nossa vida a não deixar que as emoções nos conduzam, mas que o propósito seja maior do que as emoções, porque pela emoção você deixa, você abandona, você sai, você corre, você grita. Só que eu estou vendo um povo que está passando fortes emoções, mas não está deixando que as emoções os conduzam. Deus não nos isentou de sentir tristeza, angústia, medo. Não, isso nós sentimos. Só que Ele está dizendo, domine as tuas emoções para que elas não regam a tua vida. Porque quem é regido por emoção é semelhante à onda do mar. Uma hora está, outra hora não está. Uma hora faz, outra hora não faz. Uma hora vive, outra hora não vive. Uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora anda, outra hora para. Porque sempre será guiado pelas emoções. Eu não estou sentindo não, pastor. E quem disse que é para sentir? Você acha que quando Deus pediu Isaac de Abraão, Ele sentiu de matar Isaac? Eu estou esperando Deus confirmar no meu coração. Vai confirmar no seu coração não, porque coração é coisa enganosa. Deus vai falar e tua carne vai estar uma guerra contra o teu espírito. Mas quando você começar a entender que as coisas do espírito não é pela emoção. Quando você começar a entender que não é pela emoção. Eu não oro porque eu sinto de orar. Eu oro porque se eu não orar eu morro. É, pastor, porque eu não estou sentindo vontade de orar. Ora sem vontade, mas ora. Eu estou sentindo vontade de cantar. Canta sem vontade, mas canta. Quando muitas vezes eu ia fazer aquelas consagrações com a minha avó, que é uma assembleiana raiz, nós vamos cantar hoje, 14, quando era 14 era bom, mas quando passava de 21, 36, eu dizia, eita Jesus. Mas a gente começava cantando sem vontade. Deus prometeu com certeza. Mas irmão, quando chegava no 7º, no 8º hino, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aí já começava a fluir uma coisa aqui, uma coisa ali, porque estava sem vontade. Mas depois que você obrigou a sua carne, depois que você obrigou as suas emoções a fazer o que é correto, as suas emoções dizem, não é que eu tenho que cantar mesmo, não é que eu tenho que fazer isso mesmo, porque nós não seremos dominados pela vontade do dia. Qual é a vontade do dia hoje? Não, a vontade do dia não. Qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje? A vontade de Deus é que eu me levante, é que eu seja um soldado valente, permanente na sua presença, porque as minhas emoções não vão me dominar. Se a minha emoção domina, eu não canto hoje, eu não prego hoje, eu não me levanto hoje, mas quando o meu espírito vem dentro de mim, me lembra qual o propósito, eu me levanto, porque o momento não me define, mas aquilo que Deus me prometeu está de pé. Eu profetizo uma igreja militante aqui na terra, uma igreja mais espiritual do que emotiva. Oh, quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Pastor, mas eu não estou sentindo Jesus não, mesmo sem sentir, cante. Mas ainda não me arrepiei hoje, mesmo sem arrepiar, cante, porque Ele está presente. Porque uma hora o teu sentimento vai obedecer aquilo que o teu espírito tem que fazer. A Bíblia diz que Jesus, quando ouviu a notícia da morte de João Batista, Ele se retirou.
Sabe o que é isso? Ele sentiu a emoção do momento, a tristeza do momento. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou no monte, ele foi movido de íntima compaixão pelo povo. Sabe o que significa movido? Trocou a emoção que estava aqui dentro por uma emoção de sentir a dor do outro. Você sabe que no meio da caminhada Deus enxuga nossas lágrimas? Porque a gente fica assim: Senhor, se tu enxugar minha lágrima, eu me levanto. Ele diz: levanta primeiro, para depois eu enxugar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma ainda, mas a Bíblia diz assim: tomando ela pela mão, a febre a deixou. Não, pastor, primeiro a febre deixa, depois ele me toma pela mão. Não, não, primeiro ele te toma pela mão e te levanta e te põe de pé. Depois, quando você estiver no meio da caminhada, não é que essa febre passou, porque você não vai glorificar ao que você sente, você vai glorificar ao Deus que age. É por isso que quando Davi olha para o gigante, ele diz: incircunciso. Como é que eu vou dar tamanho para você, se eu tenho um Deus maior do que o seu tamanho? Oh, eita! Como é que eu vou dar tamanho para mim? A depressão tá alta nada. A depressão tá grande, o deserto tá grande. Grande é Deus. A onda tá gigante, gigante é Deus. Eu não vou dar razão para o que eu sinto, nem glorificar o que eu sinto. Eu glorifico ao Deus que domina as minhas emoções. E eu quero dizer algo para a igreja do Senhor aqui nessa noite. Deus vai visitar a emoção de crente aqui hoje. Você está sentindo o que não queria sentir, porque você está vivendo sequela do que passou. Mas Deus está dizendo: as tuas emoções vai obedecer a minha palavra nessa noite. Tu vai voltar a dormir em ti. Tu vai voltar a dormir. Eita, coisa linda, Jesus. Para você entender que deserto não se passa quando Deus nos dá vitória, mas quando Ele nos visita. É que sem não, é que sem isso eu não vivo. Vive sem amigo, vive sem isso, vive sem aquilo, vive sem aquele. Você só não vive sem presença de Jeová na sua vida. Aí Deus remove algumas coisas do nosso lado, tira algumas coisas que a gente diz: não vivo sem. Aí, vive não? Quando Deus falou para Israel e disse assim, Isaías 54, versículo 5: porque o Senhor teu Deus é teu marido. Você sabia que lá tinha mulher casada? Só que Deus estava dizendo: nenhum homem, nenhum relacionamento pode estar na dependência, da mesma dependência que você tem de Deus. Porque você pode amar pessoas, mas abaixo do amor de Deus. Eu amo minha esposa, irmão, e pensa como eu amo. Eu amo meus filhos, mas acima do amor que eu tenho por eles, eu tenho dependência. Eu saio louco gritando por um amor que sem esse eu não fico não. É por isso que o salmista no Salmo 139 ele: se eu subo, se eu desço, se eu vou no mais profundo abismo, e a tua mão está lá comigo. Porque quando eu era uma substância informe, médico vê substância informe? Vê? Sabe sexo de substância informe? Mas quando você estava como um embrião, Deus disse: é minha filha. Aí eu não vou amar esse Deus? A gente estava cantando aqui, e eu estava dizendo: Deus, que isso seja uma verdade. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada, porque o vazio que havia em mim é morada de Jeová. Aí você não transfere emoções para o outro, porque você tem um amor que preenche todo o vazio.
Um amor que o órfão não é mais órfão. A viúva não é mais viúva. O esquecido não é mais esquecido. Porque esse amor nos constrange. É um amor que cuida, que zela e que quer caminhar conosco em todo momento da nossa vida. Feche os seus olhos onde você está. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Tu és tudo o que temos. Nós te amamos, Jesus. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Sem ti não há valor em nós. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, o homem dos sinais, viu o mar abrir, viu o pão cair, as cordonizes que o Senhor proporcionou no deserto, a água que saiu da rocha. Mas num momento da sua vida ele olhou e disse: eu peço-te que me mostres a tua glória, porque nenhum espaço vai roubar o teu espaço dentro de nós, Senhor.